Boa tarde para você, ótima semana. Esse será um dos assuntos que a gente vai falar a partir de agora aqui no Futebolês, Copa do Nordeste, mas também tem Campeonato Cearense. Vamos mostrar como é que foram as estreias de Ceará e Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Ferroviário estreando na segunda fase da competição, Ceará estreando no estadual, venceram, passaram pelos seus adversários de maneira fácil. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Futebolês. Seja muito bem-vindo a você que está chegando agora. Vamos nessa, minha gente, com o Futebolês. Ótima semana para você. Com 6 alterações em relação ao time que empatou com o CSA, o Fortaleza jogou mal e perdeu para o Botafogo da Paraíba. Mais uma partida de torcida única para o Botafogo da Paraíba. Enfrentar o Fortaleza, time da primeira divisão do Brasileiro, não seria uma tarefa fácil. E o visitante começou dominando mais a bola. O Belo reagiu. O primeiro lance de perigo foi do atacante Nando, mas a bola foi para fora. A resposta veio com Júnior Santos, que obrigou Saulo a fazer uma grande defesa. Os dois times conseguiram chegar com perigo, mas o primeiro tempo terminou mesmo em 0-0. O Fortaleza fez 2 substituições para o segundo tempo e o Belo também mexeu durante a segunda etapa. Uma das alterações foi a entrada do atacante Paulo René no lugar de Nando. E foi justamente ele o responsável pelo único gol da partida. E foi aos 44 do segundo tempo. O lance começou na cobrança de falta. O goleiro desviou, mas o Botafogo aproveitou o rebote e Paulo René mandou para a rede. A partida terminou mesmo em 1-0 para o Botafogo da Paraíba. Foi a primeira vitória do Belo na competição, enquanto que Fortaleza sofreu a primeira derrota e perdeu a primeira colocação no Grupo A. O técnico do Fortaleza, Rogério Ceni, deu uma canseira na imprensa depois da partida. Se por um lado o treinador parecia não querer falar, do outro, Evaristo Pisa, era só alegria com a primeira vitória na Copa do Nordeste. A gente merecia a vitória, né? E Deus, Ele coloca as mãos, né? Ele sabe que quem trabalha tem esse reconhecimento. E nós jogamos 2 jogos melhor que os adversários, contra Santa Cruz e contra o Salgueiro, e não ocorreu a vitória. E hoje, um jogo igual, mesmo nível dos anteriores, com a vitória. Então, é continuar trabalhando, sabendo que vai ter dificuldades, não ganhamos nada ainda, tem o estadual, tem a sequência agora da Copa do Brasil, que é importantíssimo, mas se o grupo tiver com esse espírito que vem acontecendo, a gente tem grande chance de conseguir nossos objetivos ao longo do ano. Caio Costa, muito boa tarde. Muito boa tarde, Tudo você? bem, Caio? Tudo ótimo. Ótima semana para você. A gente. Foi um jogo que ficou devendo, a gente até durante a transmissão a gente falava, será que eu criei expectativa muito grande em relação à partida? Mas as duas equipes jogaram futebol jogo burocrático. Abaixo do que a gente esperava, né? Foi um jogo muito burocrático que, pro lado do Fortaleza, serve muito mais para a gente tentar entender o que é que o Rogério quis taticamente nesse jogo, observar com as mudanças de posicionamento. Por exemplo, ele entra no início da partida com o Júnior Santos aberto do lado esquerdo e o Ederson fazendo a função de 9, por exemplo. Né? E o Paulo Roberto era o jogador que fazia o que o Felipe supostamente tem que fazer, sendo um homem de ligação, Gabriel e Santiago fazendo a linha de meio de campo com o Romarinho do lado direito. Fortaleza deveu muito nesse poder de criação, mesmo assim no primeiro tempo, teve uma grande chance no primeiro tempo, essa cabeçada do Júnior Santos, que foi uma defesa espetacular do Saulo. Aquelas coisas, a defesa do jogo, né? O Boeck até fez uma também muito difícil logo em seguida, mas a grande chance no primeiro tempo é essa, que é uma jogada de bola parada, que é uma jogada que o Fortaleza tem. O Ederson bate muito bem escanteios e faltas, é um lance perigoso a favor do Fortaleza. No mais, um jogo que no segundo tempo eu imaginar que fosse engrenar, as substituições do Fortaleza de Marlon e Edinho não surtiram o efeito que o Rogério imaginava. O Edinho entrou muito mal. O Edinho, que vinha entrando bem, entrou muito mal no jogo, não conseguiu engatar, não se criava nem do lado, teve hora que também jogou mais por dentro. O Fortaleza se ressentiu muito, tanto do Felipe para fazer essa saída de bola com mais qualidade, depois entrou até o Derlei no lugar do Paulo Roberto, e aí prejudicou mais ainda, porque o Derlei tem mais deficiência ainda nisso do que o Paulo Roberto.
quanto da jogada de ponta, né? Porque o Fortaleza ainda não tem aquele cara do 1 contra 1, o cara por dentro vai jogar na função que era do Dodô, e como o Edinho não entrou bem, o time se tornou mais previsível para a defesa do Botafogo, que por outro lado meio que acha um gol também, não fez uma partida para ganhar do Fortaleza não, mas numa falta boba do Derlei, o Boeck rebate e sai o gol do Botafogo, tem seus méritos de ter acreditado na vitória até o final, foi o rapaz que entra, o René faz o gol, mas era um jogo que, se existisse uma questão de chances criadas, oportunidades, era jogo para 0-0, mas o Botafogo teve méritos em acreditar na vitória até o final. Olha, durante a transmissão ontem, aliás, no sábado, né, a gente jogou lá um desafio para a torcida do Fortaleza, usando as hashtags Copa do Nordeste do SBT ou Futebolês. A galera ganhava das fotos mais originais, o pessoal ganhava camisa oficial do Tricolor. Nós recebemos incontáveis, de fato é esse termo que a gente tem que usar, incontáveis mensagens, a participação foi gigantesca, muito obrigado a todo mundo que participou durante a transmissão. E aí a gente teve a difícil missão de escolher 3, tá? Criamos aqui um órgão específico, adotando critérios... Conselho técnico. Conselho técnico das fotos mais originais. E olha, dá só uma olhada aqui, são várias, inúmeras fotos. Quem dera eu pudesse dar camisa para todo mundo, porque cada um, claro, tem sua história, tem a sua criatividade. Foram centenas, como dá para ver aí, ó. A nossa produção teve dificuldade de escolher as 3 melhores fotos. E essas são as 3 melhores fotos. Do Antônio Monteiro. O Antônio Monteiro, gente, olha isso aqui, que figuraça. Fez uma foto de cabeça para baixo. Agora, o Bené vai ganhar a camisa, mas também vai ganhar uma visita do Conselho Tutelar. Não. Isso aí é teste. Não. Ele treina 8 horas por dia. Não façam isso em casa, pelo amor de Deus. Pode ser o ângulo da foto também, porque eu já fiz isso também, tanto com a Ângela quanto com a Júlia. E o Marcelo aqui. O Marcelo estava na barbearia. O barbeiro dele é torcedor do Ceará, ele explicou isso na foto. É torcedor do Ceará. É o encontro de gerações e o encontro de torcidas assistindo ao jogo. Então são as 3 fotos escolhidas, o Antônio Monteiro, o Bené e o Marcelo. Obrigado pela participação de todo mundo, tá certo? E a gente vai entrar em contato com vocês, então não se preocupa. Parabéns por terem participado da promoção e ganharam as camisas oficiais do Fortaleza. Eu tô rindo na cara da criança, tá muito boa, bicho. Vamos aos gols da Copa do Nordeste pra gente conferir. O pessoal tava meio que na preguiça no primeiro tempo do jogo do Fortaleza, mas depois desancou a fazer gol. O Jô fez o gol da vitória. Fez o gol da vitória do Santa Cruz. O Santa com um uniforme diferente, né? Nós tivemos a vitória do Santa 1-0 sobre o ABC. Aí nós tivemos o empate pernambucano, Salgueiro e Náutico, para variar, o Wallace pernambucano. Marcou o gol do Náutico. Gilberto vai fazer um golaço. O Bavi foi muito legal. Gilberto de bicicleta. Olha só a bola passando e ele teve o único recurso, era esse mesmo. E o Vitória empata. Que golaço, hein? Que pancada. 1-1 lá no Bavi. Vitória do técnico Marcelo Chamusca. Próximo adversário do Ceará, dia 16, tá? Aí o Confiança vence o Sergipe por 1-0. E o CSA faz 3-0 no Sampaio Corrêa lá no Maranhão, cara. Lá em São Luís. Sampaio fez 2 partidas e tomou 8 gols. Tomou 5 do Ceará aqui na primeira rodada, toma esses 3 gols do CSA nesse jogo. Não, mas o Sampaio havia empatado, teve o jogo Teve um empate contra o Confiança 2-2, tomou 10 gols em 3 jogos. O Moto empatou com o CRB, aliás, estava empatando, e aí, ó, 2-1 pro CRB. Não, foi 2-2. Desculpa, 2-2 pro 2-2. Ele estava ganhando. Exatamente. Essa rodada se complementa no sábado com Ceará e Altos no Castelão, né? É o único jogo que falta dessa terceira rodada. E lembrando, olha só, galera do Ceará, dia 16 tem só direto do Barradão, Vitória e Ceará aqui na tela da TV Jangadeiro com exclusividade. Dia 16 é um sábado, já anota na sua agenda aí, às 16 horas, 4 da tarde, vai ser jogaço, hein? Vamos pro intervalo, aí a gente fala sobre o Campeonato Cearense, a gente volta a falar sobre o Ceará, que venceu, passou fácil sobre o Floresta, e também o Ferroviário, que havia perdido para o Atlético, devolve com juros e correção monetária. Também vence de goleada o Ferrão. O intervalo é rapidinho.
está de volta e o Ferroviário devolveu com juros e correção monetária a derrota na primeira fase para o Atlético Cearense. Ontem venceu lá no PV por 4-1. Vamos aos gols da goleada, Coral. Coloca na tela aí pra gente conferir, ó. E, de novo, né, esse rapaz aí que tem cheiro de gol. Edson Carius, artilheiro do campeonato. É impressionante o aproveitamento do Edson Carius, o camisa 9 do Ferroviário. 7 jogos, né? 7 jogos. 8 gols em 7 jogos. Não, 8 gols, entre 8 jogos. 8 jogos. Embora ele não tenha jogado, né? O Enesino, não jogou o último jogo do Barbário. O Enesino sobe, ganha da zaga do Atlético, faz 2-0. O Atlético dominado no primeiro tempo. Esse gol foi aos 17. Aí dá uma pane do goleiro do Atlético. Ó, ele vai cobrar tiro de meta. Foi isso, sim, cara. Aí, como diria o Marinho, não é, sabia não, né? É outra coisa. É. Aí o Edson Carius vai fazer 3-0. Caiu no pé de quem, né? Edson Carius O que marcado. aconteceu no jogo Vasco Fluminense, algo parecido, caiu no pé do Ribamar. O Vasco não aproveitou. Olha o Isaac aí, ó. Bola bate na zaga e entra 4-0 pro Ferroviário. O Alan ainda vai descontar. E o Alan desconta pro Atlético Cearense, que não tinha muito o que fazer, não. Lembrando que os dois times jogam agora no meio de semana pela Copa do Brasil, Exato. né? O Atlético recebe o Joinville. Na quarta-feira o Ferroviário vai a Londrina fazer o jogo contra o Corinthians, né? Aquele jogo foi vendido e tudo. O Alan diminuindo, o Ferroviário ficou um jogador a menos, porque Emerson Catarina foi expulso. O jogo contra o Atlético, o Ferrão venceu 4-1. Era o substituto do Siloé, né? Exato. Então é um problema para o Marcelo Vilar para a próxima rodada. Foi 4-1 pro Ferroviário. E o Ceará também venceu, e também de goleada. Não teve problemas para passar pelo Floresta com um time alternativo. 4-0, fácil. Foi uma tarde de estreias. O vovô no estadual e a primeira apresentação do goleiro Richard e de Roger nesta temporada. Quem não foi ao Castelão perdeu a goleada que o Alvinegro deu no Verdão da Vila. Os atuais campeões do estadual não deram chance para o time de Paulinho Kobayashi. A nossa equipe tentou até no começo, suportou durante um período, mas acho que talvez pela falta um pouco de experiência, de maturidade, nós tivemos algumas situações que nós deixamos escapar e por isso o resultado acabou não sendo favorável, muito menos da maneira que nós esperávamos. Mesmo com o time todo reserva, o Alvinegro conseguiu manter o padrão de jogo que o técnico Lisca sempre pede. E aí não teve outra. A tarde de domingo para o Ceará foi mais que uma estreia no estadual. Parabenizar os jogadores que ainda estão um pouco presos, né, da pré-temporada, prontidão muscular, velocidade de execução. Ainda está bem abaixo do nosso nível, mas foi o suficiente para a gente ganhar o jogo com autoridade hoje, ser superior ao adversário. Tudo começou com Chico, em uma jogada que saiu dos pés de Pedro Quem, tocou Roger e sobrou para o meia abrir o placar. E foi ele quem ampliou, já no segundo tempo, em uma jogada rápida de contra-ataque que começou com Matheus Matias. No primeiro tempo, o Ceará se manteve superior, como esperado, com maior posse de bola, impondo seu ritmo de jogo e dando trabalho ao Floresta. Nesse lance estranho, saiu mais um gol do Ceará, mas não valeu. Floresta a todo instante tentando o empate. Se mostrou perigoso, mas Richard fez uma defesaça. Na cobrança de escanteio, em uma jogada ensaiada, Richard teve que se esforçar mais uma vez. Depois desse chute mal dado de Roger, essa cobrança de João Lucas e essa de Eduardo Brock, todo mundo foi para o vestiário. Na volta para o campo, o vovô completou a goleada com mais 2 gols de Matheus Matias. Roger serviu o companheiro na medida certa, só para ele enfiar para o fundo do gol e marcar o primeiro dele com a camisa alvinegra. Matheus Matias ficou tão empolgado que anotou mais uma bomba de fora da área para selar o placar e não economizou na comemoração. Algumas estreias como o Richard, o William, Roger, o próprio Matheus, Chico, né? Porque aquele jogo contra o Ferroviário a gente não conta muito, né? A gente não se preparou para aquele jogo, era um jogo atípico para a gente, né? Então acho que está bem, né? Muita coisa ainda no campeonato, né?
E agora vamos nos preparar para quarta-feira para uma decisão já de um jogo só e com quase um mês de trabalho, menos de um mês de trabalho, né? Então nós temos que ser muito assertivo e estar muito bem preparado para essa partida. Ao final do jogo, o Floresta ainda ameaçou marcar um gol, mas ficou por isso mesmo. A vitória do Vozão foi animadora e empolgou a torcida que foi ao estádio. Foi um passeio, Caio, diferença técnica, né? Diferença técnica, o Ceará, não precisou, né? O Ceará não precisou fazer um super jogo para fazer 4-0 no Floresta. Essa que é a grande verdade. É interessante a gente notar a maturidade, por exemplo, no caso do Roger. Roger, o que se mais espera dele de finalização, as chances que ele teve, ele não bateu bem. Mas ele serve o Chico no primeiro gol, serve o Chico no segundo gol. No lance do terceiro gol, não seria de recriminar se ele recebeu naquela posição de diagonal, o centroavante que essa, ele mete a marreta pro gol. Não dava para recriminar, não era o melhor ângulo possível, mas não posso criticar o cara. O jogo tá 2-0, ele já deu duas assistências. Não, ele preferiu acionar o Matheus que vinha por dentro e faz o terceiro gol. Dentro de uma partida de nível técnico em que o Ceará, sem precisar se esforçar muito, é muito superior, fica meio complicado a gente analisar o que é que as individualidades vão entregar ao Ceará ao longo do ano, né? Até porque, como o Lisca falou, esse jogo meio que assim, terminou a pré-temporada. Agora começa jogo quarta, domingo e não dá muito para ficar economizando. Mas um time que tem hoje como os dois volantes titulares, Juninho e Edinho, dois jogadores de qualidade, mas com uma certa idade. O Juninho vai fazer 33, o Edinho tem 35 para 36. Você vê o que o William Oliveira jogou e vê o Fabinho, você sabe que tem dois jogadores que podem atuar, que podem revezar. Vai chegar o Auremi, é mais um para trabalhar naquela função. Roger, acho que começou bem, mostrando bem a história da eficiência de um camisa 9. Nem sempre é só fazer gols. E para o Matheus Matias, que teve um ano acidentadíssimo no Corinthians, marcar duas vezes, ganha moral para o resto da temporada. Twitter, Face, Instagram, YouTube, nossas redes sociais, sempre com nosso perfil, @soufutebolês. Um abraço, Caio. Outra vez. Tchau, gente. Às 4 tem Futebolês, mas é na rádio, na tribuna Band News FM, 101,7, 4 da tarde. Até amanhã.